Olá, tudo bem? Estamos nós aqui mais uma vez conversando sobre oração e espero que o Senhor esteja compartilhando com você as suas verdades, a verdade da sua palavra, né? Que isso esteja sendo testificado no teu espírito, né? Porque não é pelo simplesmente o que falamos, é pelo que o Espírito testifica em nós e que assim esteja sendo em seu coração. Nós vamos dar continuidade ao que compartilhamos, na verdade nós vamos finalizar, né, o que falamos semana passada, principalmente sobre a oração como uma arma de batalha, né, essa batalha espiritual que vivemos, né. Nós vamos hoje finalizar este assunto, né. Nós falamos sobre estarmos revestidos da armadura do Senhor, aquela descrita em Efésios, porque nós não podemos entrar nessa luta, nessa batalha espiritual desarmados, despreparados e desprotegidos. Nós não podemos entrar desta maneira, nós precisamos estar devidamente equipados. E você lembra das partes desta armadura? Está lá em Efésios 6, que a gente vai falar rapidinho, que é o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e o texto encerra falando sobre a oração, né, que abre os canais entre nós e Deus. É quando a gente está no meio de uma batalha, a gente precisa falar com aquele que está à frente da batalha, né, o nosso general. Nós precisamos saber qual é a direção para aquele momento da luta, qual é a direção para aquele momento da batalha, né, dessa maneira que a gente vê aí nos filmes, e não é diferente. Nós precisamos falar com o nosso general, que é o nosso Senhor dos Exércitos, amém? Então é através da oração que é este canal de comunicação que você vai saber exatamente o que fazer, como agir, né? É através da oração, e nós falamos que nós precisamos ter todas as partes, não pode estar incompleto, né? Precisa todas as partes fazer parte desta armadura em nossas vidas, e esta armadura precisa estar ajustada ao nosso corpo, de maneira que não haja brechas para o inimigo, amém? Glória a Deus. Então, não entre na batalha desarmado, despreparado e nem desprotegido. E nós ainda falamos, né? Finalizamos falando sobre o ambiente desta batalha, ser as regiões celestiais, né? Significa que a nossa luta é espiritual e que a oração é uma das maneiras de vencermos esta batalha. Ainda que esta luta ocorra nas regiões celestiais, nós fazemos parte desta luta através da oração. Deixa eu te dizer algo, né? O mundo espiritual, eu costumo dizer que é muito mais real do que este que nós vemos, do que este que nós tocamos, né? É algo que acontece, está diante de nós todos os dias, mesmo que nós não possamos ver, mas está. E esta luta, esta guerra, ela ocorre em todo o tempo, né? E nós também não podemos ver, mas por aquilo que estamos compartilhando, nós podemos participar. Quando nós oramos e levamos a Deus as questões espirituais de nossa vida, do reino de Deus, estamos fazendo parte de uma batalha espiritual contra as forças do mal, fazendo-as recuar para que a soberana vontade de Deus prevaleça. Amém? E lembra que também falamos, né, sobre o texto em que nós precisamos nos sujeitar a Deus, né, para que a gente possa resistir, para que o inimigo nos resista, para que ele possa fugir de nós. É nos sujeitando à vontade do Senhor, nos sujeitando à direção de Deus, fazendo exatamente como ele nos ordena fazer. Falamos sobre a batalha vivida por Daniel no capítulo 10, lembra disso? Né, que foi quando iniciamos, inclusive, toda essa questão de batalha espiritual. Mas se você voltar um pouquinho no capítulo 6, né, nos versículos de 10 a 13, mostra que Daniel já tinha uma vida de oração, né? Ele orava 3 vezes ao dia. Vamos ler? Daniel, capítulo 6, versículos de 10 a 13. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, entre parênteses. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém.
e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos que transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Havia ali um edito, um mandado do rei, falando sobre 30 dias não ser feita oração a qualquer outro Deus, a não ser a ele, considerando como Deus. E aquele que não cumprisse com o que foi dito, seria lançado à cova dos leões, Essa é a história de Daniel a respeito de parar lá. Mas aí haviam aqueles que queriam o mal de Daniel. Aí eles observaram que Daniel, inclusive o texto diz que, no versículo 10, que ele permanecia com as suas janelas, do quarto aberta, da banda de Jerusalém. Então ele não escondia a sua vida de oração, independente do que o rei tenha mandado fazer. Ele foi visto, foi denunciado e por isso ele foi parar na cova dos leões. Mas o ponto aqui é que ele tinha uma vida de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. Daniel entendia a necessidade da oração na sua vida. E aí eu fiquei pensando e fico a pergunta para nós: como está a nossa vida de oração? Oramos uma vez para começar a semana, aquela oração para proteger a semana? Oramos somente quando precisamos de algo específico por nós ou por alguém? Nós temos no geral, estou generalizando, talvez não seja essa pessoa você, mas muitas vezes nós temos a mania de simplesmente orar ao Senhor só quando nós precisamos de uma resposta, precisamos de uma bênção, precisamos de uma cura, e aí a gente vai orar ao Senhor, a gente faz o propósito, a gente ora, mas quando passa tudo isso, como é a nossa vida de oração? Como é a nossa vida diante de Deus? Nós só vamos a Ele porque queremos algo, ou nós vamos a Ele porque queremos Ele? Ou nós vamos a Ele porque queremos nos relacionar com Ele? Nós falamos sobre isso no início, se eu não me engano, foi aí a segunda conversa que tivemos sobre oração. Nós precisamos nos ajustar a uma vida de oração. Primeiro, pelo desejo de estar com Ele. Segundo, se queremos permanecer firme neles. E terceiro, se de fato queremos vencer as nossas guerras espirituais. Então, o primeiro não é pelo que quero ganhar, conquistar, mas é porque eu quero a presença dele. Nós precisamos nos ajustar. O texto aqui de Daniel fala que ele orava e dava graça diante do seu Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, dando graças diante do seu Deus. A gente lê o texto e percebe que havia prazer em Daniel em falar com o Senhor. E nós precisamos ter este prazer em falar com o Senhor. Mas Daniel, claro, tinha consciência de que ele estava diante de uma guerra ali espiritual. O edito, o mandado do rei mostrava isso. Mas ele sabia quem estava diante dele. Ele sabia quem estava lutando por ele. Sempre que oramos, colocamos Deus nas questões das nossas questões. Quando estamos em luta com o inimigo, quer seja interior ou seja exterior, com a nossa oração colocamos o Senhor dentro da nossa luta. E Ele luta conosco. E olha, muitas vezes Ele luta por nós. Com isso, impedimos o inimigo de tomar proveito dessa luta para nos destruir, nos iludir com suas artimanhas e nos trazer dano e dor.
como falamos lá no início, quando oramos, levamos a Deus as nossas súplicas, nossas dores, ansiedades, medos, levamos tudo a Ele. E então Ele, o nosso Deus, vem sobre nós com todo o seu cuidado e proteção, nos guardando, nos ajudando, encorajando, fortalecendo, cuidando da nossa mente, emoções, sentimento, do nosso corpo. Ele vem com sua paz e alegria, tudo isso através de uma vida de oração. Às vezes, eu não sei se você já viveu essa experiência, mas eu já lembrei disso, lembro disso, né? Momento que eu estava muito inquieta, muito angustiada, aquele dia que parece que está tudo dando errado, e aí você percebe que tem muitas coisas a fazer, mas aí você para, eu vou orar. Há uma guerra, parece que tá um confuso dia. E aí você vai pro quarto, e isso acontece comigo, né? Já aconteceu inúmeras vezes, e eu entro, e eu posso conversar, eu posso chorar, eu posso falar tudo isso que está aquietando, tudo isso que está incomodando. E aí quando você sai daquele momento, parece que o dia mudou. Isso é uma batalha que você está vivendo. Às vezes você vai levantar da sua cama e você nem consegue, parece, tem um peso, tem tantas coisas, parece que está impedindo você, e de fato espiritualmente estão, e você ora, e você coloca o seu dia, e você guerreia pelo seu dia ali naquele momento, e daqui a um pouco você levanta, como se não nada tivesse acontecido, mas você entende que alguma coisa mudou, foi a sua oração. Foi o Senhor vencendo por você através da sua oração. A batalha espiritual. Eu participo quando busco a Deus em oração por mim e por outro. Queridos, muitas vezes nós vamos precisar batalhar pelo outro. Aquelas pessoas que estão chegando, ou aquelas pessoas que estão desanimadas, enfraquecidas, e nós vamos guerrear pelo outro. Nós vamos falar ainda sobre isso, não hoje, sobre a questão da intercessão, mas nós muitas vezes entramos em guerra, em luta espiritual, em oração pelo outro. E por isso o inimigo é que ele tenta impedir que oremos. Ele tenta impedir com argumentos dos mais variados que eu e você busquemos a Deus e que a gente traga Ele para dentro das nossas lutas. É por isso que é difícil orar. É por isso que é difícil a gente separar o tempo para a oração. E algo que eu aprendi na caminhada. A gente nem sempre tem vontade de orar, mas a gente precisa orar assim mesmo. Nem sempre a gente tem, hoje não quero, hoje eu não tô afim. Precisa ser uma disciplina até que isso seja natural, normal, constante, habitual e prazeroso. E mesmo quando isso já é normal, prazeroso, mas em alguns momentos vai exigir disciplina de nós. E nós precisamos. O texto é tão claro, né? Daniel orava 3 vezes ao dia. E a gente observa que as pessoas que foram olhar para ele, né, olhar para ver se ele estava orando, elas já sabiam que ele orava. Né? Elas não foram lá e pegaram ele de surpresa, mas elas foram confirmar, porque quando ela diz ao rei, ele diz assim, ó, Daniel é um dos que transportados de Judá não te tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz essa oração. Eles tinham certeza, porque fazia parte da vida de Daniel, eles só foram lá conferir. Havia uma disciplina. Provavelmente Daniel tinha horários. Talvez você precise estabelecer horários, não tem problema algum, porque isso faz parte de uma disciplina. Eu vou orar pela manhã, 7 horas da manhã, a hora que eu acordo, eu vou orar às 11 horas, a hora que eu durmo, ao longo do dia, não sei o horário aí que você vai se adequar. Estou dando o exemplo dessas 3 vezes ao dia, mas isso não tem problema algum. Isso nos ajuda, né, ou isso te ajuda a uma disciplina de oração, uma vida disciplinada de oração. E eu quero terminar contando para você uma historinha. Nós falamos que essa guerra, isso é completamente espiritual.
né? O texto lá de Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, não é contra as pessoas, né? Mas contra principados, potestades. Elas atuam nas regiões celestiais. E de que maneira a gente entra nas regiões celestiais? Orando. E uma historinha conta, eu não sei, confesso pra você que eu não sei se ela é real, então eu prefiro dizer que é uma historinha, para exemplificar bem o que nós estamos falando. Conta-se que a águia, ela não luta com a cobra no chão, ela leva a cobra para o céu, muda o campo de batalha e logo depois a solta. A cobra não tem nenhuma resistência a poder, nenhum equilíbrio no ar. Em seu terreno, a serpente é poderosa e mortal, mas no ar ela é inútil, fraca e vulnerável. Então eu quero terminar dizendo: leve a sua luta para o céu em oração e Deus assumirá as suas batalhas. Não lute contra o inimigo na sua zona de conforto. Mude o território da batalha. Leve-a para o alto, leve-a para o céu. E dessa maneira você vai ter a certeza da sua vitória. Dessa maneira eu terei a certeza de que sairei vitoriosa, porque não estará no meu campo, não estará na minha zona de conforto, não estará nesse campo terreno, mas estará nas regiões celestiais, onde temos um Deus que guerreia por nós. Amém? Tem uma canção que ela é bem recente até, e eu queria cantá-la antes da gente orar, né, rapidamente, porque ela fala sobre essa questão da guerra, né, espiritual, mas ela fala que parece que nós estamos cercados, mas nós estamos guardados pelo Senhor. Nós estaremos guardados pelo Senhor, se nós levarmos as nossas lutas para o local certo. Amém? E a canção é assim, olha: assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, sim, Senhor, parece que estou cercado, mas estou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por Ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas estou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por Ti. Senhor, parece que estamos cercados e até muitas vezes estamos, mas de fato, antes estamos guardados por Ti. E nós cremos nisso, Senhor. Nós queremos Te pedir, quero Te pedir, ó Deus, nos ensine a lutar as nossas guerras da maneira correta. Que estejamos completamente revestidos, ó Deus, da armadura, Senhor. Que ela esteja completamente ajustada a nós, Senhor. E volto a pedir, como os discípulos, ou como o discípulo pediu. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a orar. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém.